Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias e Relatos de Infidelidade. A história de hoje é chocante. Já deixe seu like e vamos ao relato. Não era o ódio que nos mantinha juntos, mas um tédio caro, cuidadosamente empacotado em 10 anos de casamento e 2 crianças que pareciam preferir a babá eletrônica à nossa presença. Olhando para trás, eu percebo que a nossa casa era linda demais. Era o tipo de lar que você vê em catálogos de decoração, com aquela luz da manhã que insiste em ser perfeita, mas que escondia o vazio pulsante que existia entre nós. Vazio. Essa é a palavra. Onde antes havia fogo, restava apenas a cinza morna de uma convivência que se transformou em logística. Eu e ele, Chris, éramos sócios administrando uma vida confortável. Mas eu sentia que estava perdendo a alma, negociando-a por uma segurança financeira que não me aquecia mais. Eu tentava sentir o cheiro dele. O cheiro que um dia me fazia tremer, mas tudo o que eu sentia era o perfume de lavanderia profissional e a distância de 1 metro. E meio que ele mantinha até mesmo quando dormíamos na mesma cama king size. Eu estava cansada de ser a esposa troféu, a mãe eficiente, a mulher que espera a recompensa de um homem que a trata com respeito, mas sem paixão. Chris era previsível. Trabalhava, pagava, era fiel no sentido literal da palavra, mas estava ausente. E essa ausência era um tapa frio no rosto. Quando comecei a me queixar com as meninas, com o meu círculo íntimo menos as amigas que são mais família do que o seu próprio sangue, elas me olharam com uma clareza que eu não conseguia enxergar. Elas me viam murchar. Elas viam meu desespero se disfarçar de sarcasmo durante os nossos almoços de luxo. Érica foi a primeira a dizer. Érica, que tinha acabado de passar por um divórcio que a deixou mais rica e mais radiante, ela me pegou pela mão, tirou o meu copo de vinho e me olhou fundo nos olhos. Aqueles olhos de quem já viu o inferno e voltou bronzeada. Você tá dando tudo a ele de graça, Mel. Você se tornou um dado adquirido. É hora de apertar o botão de reset. É a única maneira de faz-cloter de novo. E depois veio a garantia, a frase que se tornou o meu mantra secreto. A promessa que me deu a coragem de quebrar a única coisa que eu achava que eu tinha. Peça o divórcio, peça... Ele não vai conseguir viver sem a estrutura que você criou. Ele vai implorar pra você ficar... Vai cair de joelhos. Você está no controle, Mel. Você tem o poder. Essa palavra vibrou em mim como uma corda de violino tocada pela primeira vez em anos. Eu não queria Chris fora da minha vida. Eu queria o Chris que ele era no início, o homem desesperado para me agradar. O homem que me olhava como se eu fosse a única luz no fim do túnel. O divórcio não era o fim. Era o ultimato. A punição necessária para restaurar a ordem. Um susto estratégico para lembrar-lo do meu valor. Eu não duvidei delas... nem por um segundo. As amigas dela disseram, peça o divórcio, ele vai implorar para você ficar. E eu acreditei. Comprei o argumento inteiro. A decisão era simples. Eu iniciaria o processo, ele entraria em pânico. Nós teríamos uma reconciliação dramática, cheia de promessas e lágrimas. E eu voltaria com o controle restabelecido. Era infalível. Demorei 2 semanas para encontrar o advogado certo. Um que tivesse aquela mistura de eficiência fria e compreensão empática. As palavras no papel, o pedido de dissolução do casamento, alegando diferenças irreconciliáveis, um eufemismo polido para você parou de me amar e eu não aguento mais a sua indiferença. Eram tão frias quanto a unha de gelo que eu sentia no estômago. Eu pedi ao meu advogado, o Dr. Vance, que entregasse os papéis de surpresa, sem aviso prévio. Eu precisava do choque. Eu precisava que ele se afogasse na realidade sem o meu solve-vidas emotional. A noite em que tudo aconteceu, eu preparei o jantar preferido dele. Salmão grelhado e aspargos. Eu estava calma, quase etérea. Eu me vesti com algo que ele comprou e nunca notou. Eu queria que a última refeição da nossa vida normal fosse perfeita, para que o contraste com o caos que se seguiria fosse ainda mais marcante. Chris chegou do trabalho, jogou a pasta no divã, beijou-me na testa e perguntou sobre os meninos. Tudo sem tirar os olhos do celular. Exatamente como eu planejei. Dr. Vance mandou o portador por volta das 8. A campainha tocou. E eu sentia a adrenalina pura correr em minhas veias. Eu disse a Chris para atender, porque eu estava terminando de arrumar a mesa. Eu o vi pegar o envelope pardo, grosso e oficial, com o logo do escritório de advocacia impresso em relevo. Ele franziu a testa. Eu esperei. Eu me virei, o sorriso ensaiado no lugar. Eu esperava choque, raiva, confusão, lágrimas talvez, mas eu esperava acima de tudo o pânico que me devolveria o meu poder. Chris abriu o envelope lentamente, com a mesma complacência com que ele abria as correspondências do condomínio. Ele leu a primeira página. Seus olhos passaram para a segunda. Eu podia ouvir o meu próprio coração batendo tão forte que pensei que a porcelana da cozinha iria rachar. A respiração dele não mudou. A cor dele não mudou. Ele parecia irritado, sim, mas irritado no nível de droga, preciso lidar com mais papelada.
Ele não parecia devastado. Então ele dobrou os papéis com precisão militar e os colocou sobre o balcão da cozinha. Ele me olhou e pela primeira vez em meses ele realmente me viu. Mas não era o olhar de desespero que as minhas amigas tinham prometido. Não era o olhar do homem que ia implorar. Era algo muito, muito pior. Era um olhar de alívio. Um alívio profundo, silencioso, quase debochado. Ele pigarreou, e o som na cozinha silenciosa era ensurdecedor. Mel, ele disse, e a voz dele era plana, sem emoção. Você finalmente tomou a iniciativa. Eu estava me perguntando quando você faria isso. Honestamente, eu já tinha assinado e enviado os meus papéis para o meu advogado há 2 semanas. Ele sorriu, um sorriso pequeno, de quem guarda um segredo sujo. Só estava esperando o momento certo para te entregar. Mas já que você começou, ótimo. Facilita o trabalho de Vance. A sala girou. O chão parecia ter sido trocado por água gelada. Eu não conseguia respirar. Aquilo não estava no roteiro. Ele não podia estar aliviado. Ele não podia ter um advogado. Ele não podia ter se antecipado. A verdade simples e cortante me atingiu. Eu não tinha o controle. Eu era a segunda a agir. E, o pior, se ele já tinha os papéis prontos, se ele estava esperando, isso significava que o nosso casamento era uma farsa muito maior do que eu imaginava. E a indiferença dele não era complacência. Era estratégia. Ele não estava ausente por estar cansado de mim. Ele estava ausente porque já estava fora. E essa decisão, dita como simples, que deveria me dar o poder de volta, estava prestes a revelar verdades que eu nunca, em 1 milhão de anos, esperaria enfrentar. O divórcio, que era para ser o meu trunfo, era na verdade o passaporte dele para a liberdade. Uma liberdade que ele já estava saboreando. E o preço dessa liberdade ia ser pago com as minhas lágrimas e com a descoberta de quem, exatamente, tinha ajudado Chris a se planejar tão perfeitamente. O som da palavra Vance ecoou na cozinha, estilhaçando o que restava do meu eixo. Eu não estava mais brava. Eu estava sendo esmagada sob o peso de um planejamento silencioso. Aquele sorriso dele era de alguém que não só venceu o jogo, mas que já tinha vendido o ingresso do perdedor semanas antes. Minhas amigas, as vozes de poder e certeza na minha cabeça, foram reduzidas a um coro patético de palpiteiras idiotas. Eu não era a heroína que encerrava a história. Eu era a antagonista previsível que ele já havia mapeado. Você estava esperando, eu consegui sussurrar, e a voz parecia vir de outra pessoa. Uma pessoa pequena e assustada que morava no fundo da minha garganta. Você estava esperando que eu fizesse o seu trabalho sujo? Você é desprezível, Chris. Eu dei um passo para trás, a mão apoiada na borda gelada do balcão, tentando estabilizar o mundo que balançava. E o que mais você tem planejado? O que mais você escondeu? Chris não recuou. Ele pegou sua maleta de couro, aquela que ele levava para o escritório todos os dias, e a colocou sobre a mesa de jantar. Não a cozinha, nos forçando a sair da zona de confronto imediato e ir para a zona da negociação onde a frieza dele era lei. Ele abriu a maleta. Lá estava não um pacote de papéis desorganizado, mas uma pasta de arquivo marrom, com uma etiqueta escrita em letra de forma perfeita. Melanie G. Assuntos pessoais. Ele a deslizou para fora. Você fala de trabalho sujo, Mel, mas a verdade é que eu estava cansado de esperar por essa faísca. Nosso casamento estava morto há 1 ano. Você estava se afogando na sua autopiedade, e eu estava me afogando na sua indiferença. Não é traição planejar o fim quando o fim já chegou. É autopreservação. Autopreservação. Gritei, finalmente encontrando minha voz. Mas ela saiu histérica e afiada. Com quem você estava se preservando? Advogados não dão conselhos sentimentais assim, Chris. Eles não preveem a hora em que a esposa vai finalmente cair na real. Quem te disse que eu agiria hoje? Quem te deu essa certeza repugnante? Eu não estava perguntando se havia outra mulher. Eu estava exigindo o nome da consultora que havia lido o meu livro e escrito o epílogo. É o suspiro. Um som de extremo tédio, como se eu tivesse pedindo a ele para trocar um pneu furado. Não complique, Mel. Eu contratei Vance para ser discreto. Você ficaria chocada com a quantidade de pessoas que te viram infeliz. A maneira como você se vestia, a frequência com que você passava o fim de semana na casa da Jenny. Não precisa ser um gênio para saber que você estava prestes a explodir. Eu só me certifiquei de que, quando você explodisse, eu não fosse atingido pelos estilhaços. Mas eu não acreditei na simplificação. Havia um detalhe, uma microexpressão que ele não conseguia esconder. A forma como ele reorganizou a pasta antes de me mostrar a segunda via dos documentos dele. Os papéis dele estavam datados de 17 dias antes. 17 dias. Ele tinha vivido sob o mesmo teto, me beijado na testa, perguntado sobre o meu dia, sabendo que eu estava morta para ele, e que ele tinha a certidão de óbito arquivada no escritório. Então ele me entregou um envelope selado, fino, mas pesado de significado.
Não era dos documentos do divórcio. Era um formulário de mudança de beneficiário de seguro de vida. O nome dele ainda estava lá, sublinhado em vermelho, mas uma linha abaixo, o nome de quem ele tinha tentado colocar no meu lugar estava rabiscado. Uma tentativa apressada de encobrir o rastro. O que é isso? Minha mão tremia ao segurar o papel. Um erro que corrigi, ele disse rapidamente, desviando o olhar. Não é relevante agora, mas era... Eu puxei o papel para perto, a visão turva de lágrimas não derramadas. O rabisco não era perfeito. Sob o traço agressivo da caneta, eu podia distinguir as curvas de algumas letras. Não um nome inteiro, mas fragmentos, um em maiúsculo, depois algo que parecia Lisa ou Isa. Não era a secretária dele, que se chamava Beth. Não era nenhuma das esposas dos amigos. A Lisa, eu sussurrei. Não era uma pergunta. O nome era familiar, mas de onde? Não era uma das minhas amigas. Chris ficou branco. Um branco que finalmente quebrou a complacência. A cor dele finalmente mudou. Eu tinha atingido o nervo. A veia que ele pensava estar oculta pela gordura de sua indiferença. Você não tinha o direito de mexer nisso. Ele rugiu, e pela primeira vez ele parecia o monstro que eu esperava. Ele se inclinou sobre a mesa e tentou arrancar o formulário, mas eu o segurei com a força do desespero. Alisa quem, Chris? Quem estava te dando conselhos sobre como lidar com a esposa torpedosa? Quem te disse que eu iria na casa de Jenny e não aqui? Quem sabia do meu roteiro, Chris? Porque só alguém muito íntimo saberia. O silêncio era tão opressor que meus ouvidos zumbiam. Ele desistiu de tomar o papel, mas seus olhos me cravaram, cheios de uma mistura explosiva de ódio e medo de que eu soubesse. Você não faz ideia, Mel, ele disse, voltando ao seu tom controlado. Mas a voz estava tensa nas bordas. Você acha que esse é o maior problema? Acha que um nome no seguro de vida é o ápice da traição? Você tem sido tão míope, Mel. Você se preocupou tanto em ser a vítima de um casamento fracassado que você nunca olhou de verdade para o que estávamos protegendo. Há muito mais em jogo aqui do que você e eu e quem vai ficar com o maldito gato. Ele pegou a pasta dele e bateu-a sobre a mesa, abrindo uma página específica. Ali estava um documento legal que eu nunca tinha visto, um adendo que alterava a estrutura financeira que tínhamos estabelecido há anos. E a assinatura, datada de 4 meses antes, era minha, ou parecia ser, a mesma caligrafia nervosa, a mesma curva na letra M. Mas eu nunca assinei aquele papel. Eu tinha a certeza gélida na minha alma de que Chris não só me havia traído sentimentalmente, como também tinha me passado a perna de uma forma que colocaria a mim e a qualquer chance de recomeço financeiramente no buraco. Ele não só estava pronto, ele estava protegido. E eu, a iniciadora do divórcio, estava prestes a descobrir que tinha sido desarmada muito antes de disparar o primeiro tiro. A humilhação fria e escorregadia me envolvia, e o nome, Alisa, se tornou um gatilho de terror. Porque quem quer que ela fosse, ela não era apenas uma amante. Ela era uma parceira na minha destruição. Eu precisava descobrir a verdade, e a forma como Chris me olhava com aquela nova camada de pânico estrategista dizia que a verdade era insuportável. A náusea subiu, não de estômago, mas da alma, e me pegou na garganta como um laço apertado que ele vinha tecendo por meses. Eu não estava apenas olhando para uma falsificação, eu estava olhando para a prova de que minha paranoia tinha sido a bússola de uma verdade muito pior. Chris sorriu. Um leve puxão no canto da boca que me disse que ele finalmente se sentia seguro para ser verdadeiramente monstruoso. Você não está mais no controle, Mel, ele disse, inclinando-se de volta, relaxado agora que tinha jogado a bomba financeira. Ele estava me humilhando com a matemática. Você está tão focada no drama do quem que perdeu o porquê e o como. Este documento, ele deu um tapinha no papel que eu me recusava a soltar. Não é sobre um seguro de vida aleatório. É sobre a reestruturação da hipoteca da casa de veraneio que sua família ama tanto. 4 meses atrás, eu o assinei. Ou, como você pode ver, você o assinou. Meus olhos percorreram a curva do M. A pequena falha que eu sempre odiei no meu I. Era idêntico. Idêntico de uma forma íntima. Você praticou, eu sussurrei, sentindo o terror frio na ponta dos dedos. Você sentou e praticou a minha letra. Ele riu, um som seco e repugnante. Claro que não, Mel. Você acha que eu tenho tempo para caligrafia? Isso é onde a miopia entra. Você acha que a traição é sobre lençóis e mensagens de texto. Eu te disse. Alisa não é uma amante. Ela é uma estrategista. Ela viu a oportunidade quando você estava ocupada me acusando de ser um marido ausente. Ela tem um olho clínico para detalhes. Ela sabia que você estava assinando cheques do condomínio toda terça-feira de manhã. Ela estudou a pressão que você aplica na caneta. Ela sabia que a sua caligrafia é mais nervosa quando você está irritada. E você estava irritada. Sempre. A ficha caiu, lenta e dolorosa. O nome não era um nome aleatório. Alisa, minha respiração falhou, cortada pelo golpe. Eu me lembrei dos jantares de Natal da empresa,
das reuniões de planejamento de caridade que eu forçava Chris a ir. O nome era familiar porque estava na minha caixa de entrada, nas listas de agradecimento, nas notas que eu deixava para ele no escritório. A Lisa é a sua assistente, não é? A frase saiu como vidro moído. Chris fez olhos por um momento, desfrutando da minha desintegração. Ele não precisou confirmar. O ar do escritório ficou irrespirável. A Lisa, a garota de 20 e poucos anos, olhos brilhantes e cabelo perfeitamente alinhado, a que eu insisti que ele desse um aumento no ano passado porque ela parecia tão dedicada. Eu a tinha alimentado, eu a tinha elogiado, eu a tinha convidado para o nosso churrasco de verão e ela tinha me agradecido profusamente pela salada de batata. Você a trouxe para dentro, eu disse, sem volume. Você a usou? Ela teve acesso a tudo, ela viu cada extrato de conta, cada formulário de imposto de renda. Ela viu a fraqueza. Mel, Chris corrigiu, a voz agora firme e profissional. Você estava distraída demais com seu próprio sofrimento para notar que estava sangrando dinheiro e informação. A Lisa me ajudou a estancar a hemorragia menos do meu lado. Ela me disse, Chris, a fraqueza dela é a sua força. Ela vai atacar emocionalmente. Mas no tribunal só a papelada importa. Ele pegou a pasta dele, ignorando o formulário que eu ainda segurava. Você queria o divórcio, Mel. E as suas amigas queriam que você o pedisse porque achavam que eu imploraria. O que elas não sabiam é que a Lisa já tinha me ensinado a negociar com o meu próprio fantasma. Ela me ajudou a garantir que você não tenha nada para pedir divórcio, exceto a dor de cabeça. Ele estava pronto para sair. Eu não podia deixá-lo. Eu tinha que saber mais sobre o nível de intimidade que ia além da falsificação. O seguro de vida, eu balbuciei, puxando-o de volta ao terror que o nome causava. O nome dela estava lá. A Lisa. Por que no seguro de vida, Chris? Se ela é só sua consultora, sua estrategista. Ele hesitou na porta. Seus ombros endureceram. Ele olhou para mim, e o medo que eu vi não era mais medo da verdade, mas medo das consequências, se ele não me controlasse. Porque ela estava protegendo o meu investimento, Mel. Se algo me acontecesse, ela garantiria que o plano continuasse. E o plano, minha querida esposa, ele respirou fundo, e a verdade saiu como uma baforada de fumaça podre. O plano é que quando você finalmente perceber o quanto está desarmada, você vai se arrepender de ter sequer pensado em me deixar. A traição de Alisa não é sobre sexo casual. É sobre um futuro que ela e eu desenhamos com a sua caneta no papel. Enquanto você estava ocupada dramatizando a sua vida, ele abriu a porta. O som da abertura foi um vácuo que sugou todo o ar do ambiente. Eu estava sozinha no meio da sala, segurando o papel com a minha assinatura falsificada, sabendo que eu tinha passado os últimos 3 anos recebendo a parceira de Chris em minha própria casa. A humilhação era um veneno lento e ardente que corroía o fundo dos meus olhos. Eu não estava apenas traída. Eu era cúmplice da minha própria falência e a garota que eu ajudei a contratar era a arquiteta. Eu precisava ir atrás de Alisa, não de Chris. Ela era o ponto cego, a arma que eu não via apontada para mim até ser tarde demais. E se eu não entendesse a totalidade do plano, eu perderia absolutamente tudo, incluindo a dignidade de quem eu era antes de ele e ela me transformarem em um erro financeiro. O jogo tinha acabado de começar, e eu estava perdendo de goleada. Ele se foi, e o silêncio da porta fechando não era paz. Era a ressonância de uma caveira rachando. Eu ainda sentia o peso do formulário falsificado nas minhas mãos, mas o verdadeiro peso estava na minha cabeça. Não era só a minha assinatura, eram anos de fidelidade e dedicação financeira que foram transformados em tinta barata. Ele me disse que eu era cúmplice da minha própria falência, e a pior parte é que eu acreditava nele. A humilhação era tão palpável que eu podia engasgar com ela. Eu tinha que me mover, tinha que encontrar a fonte, o epicentro desse terremoto emocional e econômico que não era Chris, mas a Lisa. A garota que eu chamei de parceira de negócios, a quem eu paguei para estragar o meu casamento. Eu corri para o escritório dele, um espaço que ela tinha praticamente coabitado. Não estava procurando por e-mails ou senhas. Eu estava procurando por vestígios de intimidade que não fossem financeiros, mas sim domésticos. Aqueles detalhes mesquinhos que Chris e a Lisa, na sua arrogância calculista, teriam deixado para trás. Revirei as gavetas de suprimentos onde ela sempre mantinha sua reserva pessoal de chá de hortelã, aquele cheiro forte que eu passei a associar a reuniões de reestruturação de ativos. O pacote de chá estava lá, intacto, mas debaixo dele, escondido sob uma pilha de cartões de visita de advogados, havia uma pequena caixa de joias de viagem do veludo cinza. Não era extravagante, mas estava ali, no meu armário dentro da minha casa. Abri a caixa e meu estômago revirou, não por ouro, mas pelo que estava faltando. O brinco que eu tinha visto a Lisa usar na festa de fim de ano. Um pequeno diamante pendente que ela disse ter sido um presente de formatura da mãe. Ela estava sempre mexendo nele quando estava concentrada. O par estava em sua orelha naquele dia, mas agora, um único brinco estava encaixado ali, sozinho na espuma de veludo. Ela
Perdeu aqui. Perdeu enquanto estava sentada na minha mesa no meu escritório planejando a minha destruição. Não era só trabalho, era uma intimidade preguiçosa. A familiaridade de quem se sente segura o suficiente para ser descuidada em território inimigo. Mas a caixa tinha um fundo falso. Meus dedos tremeram ao sentir a borda solta. Eu puxei revelando um compartimento apertado. E ali estava não um diário, mas um pequeno caderno de capa preta daqueles que parecem indistinguíveis. Em uma reunião de diretoria, mas que, ao toque, pareciam reter a sujeira de anos de planejamento sombrio. Não eram rabiscos. Eram gráficos gigantes emocionais. Cada página era meticulosamente datada. E os títulos eram códigos que só agora, com o terror da revelação, faziam sentido. Profundas do que qualquer coisa que Chris jamais admitiria. Eu tinha que ir atrás dela agora, não para entender, mas para interromper o que quer que estivesse prestes a acontecer no próximo dia útil, porque envolvia o meu sangue, não apenas o meu dinheiro. E pela primeira vez, eu senti que a minha dor era a minha única aliada. Meu pai, o homem que segurou minha mão no dia do casamento e sussurrou que se Chris me machucasse, ele o faria pagar. Meu pai, o número da conta offshore borrado ao lado do nome dele, como se ele fosse mais um ativo a ser mobilizado, uma parte da arquitetura do engano. O terror não era mais sobre o dinheiro, era sobre a linhagem, a estrutura que me construiu. Eles não apenas me roubaram, eles reescreveram minha história familiar com tinta podre. A náusea gelada da descoberta se solidificou em um foco singular, perfurando a neblina do choque. Eu não podia desmaiar, eu não podia chorar, porque o tempo de M, a vítima, tinha acabado de expirar. Eu fechei o caderno, o peso dele nas minhas mãos era a soma de todos os meus erros e a promessa de minha vingança. Chris estava lá embaixo, provavelmente revendo os relatórios de como eu tinha reagido ao divórcio, desfrutando da quietude da noite que antecedia o seu triunfo. Ele me deu a falsa sensação de que eu tinha o controle por ter pedido o divórcio, quando, na verdade, ele estava apenas empurrando o primeiro dominó. O organcha do próximo dia útil ressoava em meus ouvidos como um tiro. Eu tinha no máximo algumas horas antes que a Liz e meu pai, em algum conluio infernal, movessem o dinheiro para além do meu alcance legal. Eu respirei fundo, meu corpo agora uma ferramenta de precisão, desprovida de emoção desnecessária. Eu precisava agir como eles me ensinaram. Fria, metódica, invisível. Deixei o caderno na cômoda, coberto por uma pilha de roupas velhas. Se Chris voltasse, ele não procuraria ali. Onde estava o telefone? Eu precisava do meu celular antigo, o descartável que eu tinha usado uma vez para marcar uma consulta médica discreta. Eu o peguei no fundo de uma gaveta, liguei-o e esperei a pequena luz piscar, sinalizando a conexão segura, o meu único canal de comunicação que eles não tinham monitorado. Enquanto descia as escadas, meus pés descalços mal tocando a madeira, eu visualizei o rosto de Alisa. Não o rosto polido de consultora, mas a máscara de predadora que o caderno havia revelado. Ela era a mente, Chris era o corpo. Meu pai era a traição primordial, a lâmina mais afiada no meu coração. Eu tinha que quebrar a estratégia na fonte, e a fonte era a Lisa. Chris estava na sala, assistindo a TV em volume baixo, o que era incomum. Ele estava impaciente, esperando o amanhecer, o momento em que a fase 3 seria cimentada. Eu deslizei pela cozinha, pegando as chaves do carro reserva que ele nunca usava, e minha carteira. Eu tinha que sair da casa sem que ele ouvisse o motor. Se ele me visse agora sabendo que eu tinha a chave mestra para o seu plano, ele se tornaria perigoso. A porta da garagem deslizou lentamente, rangendo apenas uma vez, um som que me fez prender a respiração até doer. Dentro do carro eu me encolhi sob o volante esperando que a pulsação no meu peito diminuísse. Quando finalmente liguei a ignição, foi com a delicadeza de um cirurgião em campo de batalha. Não olhei para trás. A casa, antes meu porto seguro, agora parecia um mausoléu. Eu não estava fugindo. Eu estava indo caçar. A Lisa morava em um condomínio fechado, o tipo de lugar seguro e opulento onde os criminosos de colarinho branco se sentem intocáveis. Eram 2 da manhã. Ela estaria dormindo, embalada pela crença de que seu plano era infalível, que M estava destruída e contida. Mas M não estava mais contida. O endereço da conta offshore no caderno estava ligado a um nome de banco em Zurich. Mas havia um segundo endereço. O de uma caixa postal que a Lisa usava para correspondências sensíveis. Era o que ela chamava de nó de distribuição. Eu não podia ir a Zurich, mas eu podia ir ao nó, o prédio. Um escritório de fachada a 20 minutos de carro. Estaria escuro, mas eu sabia que em algum lugar dentro dele, a evidência final da fase 4, o desaparecimento estaria esperando pelo carteiro da manhã. Eu não iria esperar a luz do dia para que eles desaparecessem com tudo. Eu iria interromper o ciclo, não com lágrimas, mas com o mesmo cálculo que eles usaram para me desmantelar. A dor era combustível,
E a traição do meu pai era o fogo que me impulsionava para o confronto final. Eu não precisava de advogados agora. Eu precisava de um arrombador de fechaduras e de uma arma menos, e a única arma que eu tinha era o conhecimento que havia roubado debaixo do nariz deles. Eu cheguei no quarteirão de Alisa, mas continuei dirigindo, passando direto. Não era ela que eu procurava primeiro. Eu procurava um nó, o ponto nevrálgico onde o dinheiro e o meu pai estavam prestes a se cruzar. O sangue dele seria a minha alavanca. O nó era um prédio comercial de 3 andares, cinzento e sem alma, num bairro que fingia ser sofisticado, mas cheirava asfalto quente e café requentado. Cheguei às 3h14 da manhã. O estacionamento estava vazio, exceto por um sedã preto que eu reconheci na hora, o carro oficial de Alisa. Ela estava lá, dentro, trabalhando de madrugada como a boa psicopata que era. Estacionei 2 quadras depois. Calcei os tênis que guardava no porta-malas para a academia que nunca frequentei e caminhei de volta com um moletom preto de capuz. A porta lateral de serviço estava só encostada. Alguém ela tinha desativado o alarme com a chave mestra da empresa. Entrei. O corredor cheirava a produtos de limpeza industrial e ambição. Subi as escadas sem fazer barulho até o 2º andar. A luz da sala 212 vazava por baixo da porta. Ouvi vozes. 2. Uma era dela, baixa e controlada. A outra, meu coração parou por um segundo. Meu pai. Você tem certeza absoluta de que a Melanie não desconfia de mim? Ele perguntava. A voz rouca de quem fumou charuto demais na vida. Relaxa, Sr. G. Ela ainda acha que o vilão é só o Chris. Você é o santo que tentou avisar sobre ele desde o início. Quando ela vier chorando no seu colo, você consola, depois assina a procuração que eu preparei e transfere o que sobrou do trust familiar para a conta de Zurique. Em 48 horas estamos todos em Mônaco. E a Melanie vira história de revista de fofoca. Esposa troféu perde tudo em divórcio polêmico. Uma risada curta, satisfeita, a risada da minha melhor amiga de infância que eu apresentei para o meu pai quando ela precisava de estágio 24 anos atrás. A Lisa não era só a assistente do Chris. A Lisa era filha bastarda do meu pai. A ficha não caiu, ela explodiu dentro do meu peito como granada. Eu empurrei a porta com tanta força que a maçaneta bateu na parede. Os dois viraram ao mesmo tempo. Meu pai ficou lívido. A Lisa sorriu menos, aquele sorriso de tubarão que eu já tinha visto 1000 vezes e nunca entendi. Melanie, meu pai começou, levantando as mãos como se eu fosse uma criança assustada. Filha, isso não é o que parece. Cala a boca. Minha voz saiu tão fria que nem parecia minha. 29 anos, pai. 29 anos você escondeu que tinha uma filha com a secretária da mamãe. E agora vocês dois resolvem me esfolar viva para ela ter o que sempre quis. O meu lugar. A Lisa deu um passo à frente, calma, quase maternal. Você sempre teve tudo, Mel. A filha legítima, a herança limpinha, o casamento de comercial de margarina. Eu só peguei o que me deviam. E você facilitou tanto, choramingando para os seus grupos de amigas, gastando dinheiro que nem era seu, confiando em todo mundo. Você praticamente entregou a faca e abriu o peito. Eu tirei o celular descartável do bolso e mostrei a tela. Gravação em andamento, áudio e vídeo. Transmitindo ao vivo para um advogado criminalista que eu tinha acordado às pressas, com uma transferência de $50.000 que ainda eram meus. Ele estava assistindo tudo. Oi, Dr. Albuquerque. Eu disse alto pro celular. Tá gravando direitinho? O rosto de Alisa finalmente rachou. Eu continuei. Fraude documental, falsificação de assinatura, desvio de patrimônio, conluio para lavagem de dinheiro e, de quebra, incesto emocional que a imprensa vai adorar. Meu pai deu um passo trêmulo na minha direção. Melanie, por favor, a gente pode resolver em família, família? Eu ri. Um som seco e cortante. Família é quem não planeja o desaparecimento da outra em gráficos gigante. A Lisa tentou correr para a mesa, pegar o notebook e... Eu fui mais rápida. Agarrei o cabo do carregador e puxei com força. O MacBook voou, batunou o show, tela estilhaçada. Ela gritou e veio para cima de mim. Eu deixei ela vir. Anos de pilates e raiva acumulada servem para alguma coisa. Meu joelho acertou o estômago dela com precisão cirúrgica. Ela dobrou ao meio, o ar saindo num gemido patético. Meu pai tentou me segurar por trás. Eu girei o cotovelo direto na cara dele. Ouvi o estalo do nariz quebrando. Sangue quente espirrou no meu moletom. Isso é pela mamãe, eu disse, vendo ele cair de joelhos. Ela morreu achando que você era só um canalha comum. Nunca imaginou o monstro. A Lisa ainda ofegava no chão quando a polícia chegou. O Dr. Albuquerque não perdeu tempo. 2 meses depois, o julgamento foi uma carnificina televisionada. Chris perdeu tudo. A empresa entrou em recuperação judicial quando os investidores souberam do esquema. Ele pegou 8 anos por fraude e falsidade ideológica. A Lisa pegou 12. A juíza chamou de crueldade planejada com frieza psicopática. Ela chorou no tribunal quando leu a sentença. Eu estava na primeira fila e não pisquei.
Meu pai levou a pior. 15 anos sem progressão de regime. O Ministério Público anexou até as mensagens em que ele chamava a própria filha legítima de obstáculo financeiro. Quando ele tentou me olhar nos olhos no dia da sentença, eu já tinha virado o rosto. A casa de catálogo foi a leilão. Eu comprei um apartamento pequeno com o que sobrou do trust que consegui resgatar. As crianças ficam comigo 100% do tempo, Chris nem visitação tem mais. Às vezes à noite eu abro o caderno preto que a polícia me devolveu como prova. As páginas finais que eles nunca viram têm uma anotação minha, escrita com caneta vermelha depois que tudo acabou. Fase 4 menos o desaparecimento concluído. Ativos código e G neutralizados permanentemente. Próxima etapa. Recomeçar. Sem piedade. Eu fecho o caderno, guardo na gaveta e durmo como quem finalmente venceu o jogo que nunca pediu para jogar. Porque no fim, os traidores pagaram. Pagaram caro. E eu nunca mais acreditei em amigas, em paz, nem em finais felizes que vêm de susto. Acreditei só em mim.